Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Kaliane. Se você chegou de paraquedas aqui, vai fazer uma maratona, vai conhecer o canal, vai ver o que a gente já está conversando. E hoje eu vim trazer um assunto para você que é empreendedor, que possivelmente se você está aqui me assistindo é porque você já está atento, né, às mudanças que vêm ocorrendo. Eu já gravei vários vídeos, inclusive falando sobre esse novo comportamento, né, pós-pandemia. E é um fato, gente, que foi muito acelerado com a pandemia, que é o mundo online. Já existia uma tendência, né, para todo mundo migrar para o online. Por quê, gente? Porque as pessoas estão cada vez mais com o celular na mão. As pessoas, quando vão pesquisar qualquer coisa, elas já colocam no Google, já colocam no Mercado Livre, já colocam no Buscapé. Alguma pesquisa ele faz sempre no online, né? E muita gente está começando a comprar online. Então isso é uma coisa que com a pandemia ele acelerou demais. Por que eu tô falando isso, gente? Por quê? Porque o seu cliente agora vai ser encontrado no online. Ah, Kaliane, você está dizendo que o mundo físico vai acabar? Não, gente, o mundo físico não vai acabar, mas existe uma tendência muito maior de que esses serviços eles fiquem nesse formato, né? A pessoa está em casa e ela recebe em casa. É muito mais cômodo, muito mais conveniente para o cliente. Só que aí vem uma questão. Muita gente que está no físico não está preparado para esse online, né? E quando vai para online, às vezes ele vai meio cego. Então, o alerta que eu venho trazer hoje para vocês, o ponto que eu venho trazer para destacar, para vocês ficarem atentos é: conheça o seu cliente. Entenda quem é o seu cliente, né? Eu anotei alguns pontos aqui, porque não é só, gente, não é só aquela característica. Sim, antes de chegar nesse ponto, com essa estratégia do online, geralmente a gente usa mídias sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, Google. E essas ferramentas, essas plataformas, elas não são simplesmente para você se relacionar. Na verdade, a plataforma existe, né? Ela fatura com anúncios. Eu não sei se você já estava ali olhando o seu Instagram e de repente apareceu uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Hoje até eles colocam um nomezinho, um nome patrocinado, né? Você já identifica. E isso que é um anúncio. A pessoa pagou para aquela plataforma distribuir o conteúdo dela. Eu não quero me aprofundar nessa parte do marketing em si, né, na parte prática, técnica. Se vocês quiserem, deixa o comentário aqui, Kaliane, eu quero entender mais sobre isso. Porque tem muita gente que nem sabe disso, né? Tem muita gente que acha que essas plataformas existem só pra gente fazer amizade, pra gente se conhecer, se relacionar. E o foco, na verdade, não é esse, né, gente? Existe um mundo de negócios por trás dessas plataformas. E tá crescendo cada vez mais ele tá se expandindo. Só que, às vezes a pessoa, ela decide ir para online sozinha, não busca orientação, não estuda e acaba meio que se perdendo. Tem um cara, já falei sobre ele aqui, que é o Thiago, que ele fala muito sobre o Google, né? Que hoje é a maior ferramenta de pesquisa, né? E para você promover também é uma das ferramentas que dão mais resultado. Só que tem gente que vai para lá e faz, né, essa promoção, faz essa propaganda, só que ela não consegue ter o retorno que ela queria ter. Por quê, gente? Exatamente por esse ponto, né? Uma coisa que as pessoas não têm tanta preocupação, não tinha pelo menos, né, no físico, porque tipo, você abriu sua loja, expôs os seus produtos e esperou o cliente chegar. O cliente que entrou ali, você não está preocupado se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é velho, se ele é novo, né? A pessoa vem, compra e foi embora. Mas no online, quando você vai fazer essas promoções, essas divulgações, você tem a opção de escolher o seu público, né? E aí, nessa escolha de público, existe uma coisa que a gente chama de persona. O que é a persona, gente? É, digamos, o seu avatar.
é como se fosse o seu cliente ideal. Não ideal de preferência, mas tipo assim, é o cliente que mais se aproxima do que você acha que é o cliente. Até já gravei aqui um vídeo sobre essa questão de achismo, né, gente? Às vezes você cria um produto achando que o seu público é de um jeito, quando na verdade é de outro. Então a pesquisa é muito importante nesse ponto. Então, quanto mais você conhecer seu cliente nesse sentido, e aqui, gente, tem duas características, tá? Tem essa parte mais direta, essa parte mais específica, mais concreta, que seria o quê? A faixa etária do cliente, qual é o gênero do cliente, se ele é masculino, feminino, se ele é um LGBT, enfim. Se ele mora na sua cidade ou se ele é de outra cidade. Então, essas são características mais concretas, mais específicas. Mas a persona, ela tem mais a ver com a parte mais, como é que eu posso dizer? Não é teórica, é a parte mais subjetiva, digamos. Entendeu? Então, o que eu preciso saber da minha persona para eu poder entender a minha persona e poder ter um resultado melhor nessa minha promoção no online? Você precisa entender os traços de personalidade dessa persona. Então, por exemplo, vou usar um exemplo clássico que o Érico sempre usa. Érico é um cara de marketing, Érico Rocha. Se você não conhece ele, ele é top. Ele fala muito assim, o meu cliente, ele não é um cliente que, por exemplo, estuda para concurso. Entendeu? Por quê? Porque o Érico Rocha, ele fala muito para empreendedores. Empreendedores que querem vender mais. Logo, quem está estudando para concurso não tem esse perfil. Conseguiu entender mais ou menos? Então, quais são os traços de personalidade dessa minha persona? Eu preciso entender quais são os objetivos, quais são os interesses dele nesse exemplo que eu dei, né? O perfil dele, a persona dele é um empreendedor. Então, não tem nada a ver com aquele cara que está estudando para concurso. Consegue entender os detalhes? Quais seriam os desejos e as frustrações dessa persona, né? Desse meu protótipo? O que inspira essa pessoa? Quais são as marcas que ela admira, que ela gosta? Quais são os sites favoritos que ela acessa? Qual a profissão dela, possivelmente, né? Que tipo de conhecimento ela tem? Ela tem um conhecimento mais tecnológico ou ela tem um conhecimento menos tecnológico? Ela tá mais antenada nessa questão de mídia ou não? Consegue perceber que são detalhes mais minuciosos, mais refinados, mais detalhados? Por que eu preciso saber disso, Kaliane? Porque quanto mais informações, quanto mais dados você tiver, mais assertivo vai ser o seu anúncio, mais assertivo vai ser a sua propaganda, mais você vai falar para o público que pode comprar de você. Porque não adianta de nada você colocar um monte de dinheiro sem você conhecer o seu público. Você vai perder dinheiro, você vai anunciar para todo mundo, né? Muita gente vai entrar no seu site, muita gente vai entrar na sua mídia e não vai comprar de você. Entendeu por que é importante você falar para o público certo? Então, quando você for iniciar esse trabalho de divulgação, de colocar dinheiro mesmo nas mídias, nas plataformas, para você anunciar o seu negócio, é importante que você tenha primeiro isso em mente, que você tenha um mínimo de conhecimento sobre o seu cliente. E como é que você pode refinar isso? Você pode estudar, você pode fazer pesquisa. Depois que você tiver alguns clientes, você pode buscar as informações desses clientes, fazer uma pesquisa prévia e entender melhor o seu público. Por isso, gente, que aquela ideia de sorteio não é muito legal. Porque quem é que não quer ganhar um iPhone? Todo mundo quer ganhar um iPhone. Mas essa pessoa que quer ganhar esse iPhone, ele é um público-alvo seu? É um possível comprador seu? Então, de que adianta você ter uma mídia inflada, cheia de seguidor, que não vai te comprar nunca? Entendeu? Sacou qual é a parada? Eu espero ter contribuído, espero ter ajudado. Até a próxima.